Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cássia e hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios de porcentagem, os segundos exercícios, beleza? Bora lá! Uma aplicação financeira rende 8,5% ao ano. Investindo R$ 700 nessa aplicação, que montante uma pessoa terá após o ano? O que essa questão está querendo nos dizer? Foi investido então R$ 700 e ao ano esse valor rende 8,5%. Então, ele quer saber um montante. O que é um montante? O montante é o valor, a gente representa aqui com M, é o valor do capital mais o valor dos juros. Então, o que é o capital? É o valor investido, R$ 700. E o valor dos juros é 8,5% ao ano. Mas a gente tem que saber quanto que é, né, esse 8,5%. E esse 8,5%, pessoal, ele é 8,5% de R$ 700, tá bom? É como se o 700 fosse 100%, o valor total. Se tivesse rendido 100%, teria rendido R$ 700, né? E esse 8,5% é referente aos 700. Então, a gente tem que descobrir quanto que custa. A gente pode resolver de duas formas. Ou de regra de 3, ou na forma de porcentagem, como a gente já tinha visto. Vamos fazer agora aqui um deles e depois eu faço na forma de regra de 3. Bora lá. Então, temos aqui 8,5% de R$ 700. A gente viu aqui que 8,5, quando é por cento, é dividido por 100 vezes 700. Pessoal, as continhas eu vou fazer mais rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, eu vou fazer 8,5 vezes 700, que dá 5.950, dividido por 100. Então, só aqui, para não ficar dúvidas, 5.950 é o resultado de 8,5 vezes 700, tá bom? Então, aqui eu tenho essa fraçãozinha aqui. Então, se eu tenho um zero aqui, eu posso cortar com um zero daqui. 595 dividido por 10 dá 59,5. Então, pessoal, aqui eu ponho um zero, né? 59,50. Então, o que esse número está querendo nos dizer? Ele quer dizer que é o valor dos juros. Então, aqui uma aplicação financeira rende 8,5 ao ano, quer dizer o quê? Que ao ano rende 59,50 centavos, tá bom? R$ 59,50 ao ano, é o valor de juros. Então, a gente faz aqui agora o cálculozinho do montante. Quanto que é o montante? O montante, então, ele é o capital mais os juros. Então, vamos lá. O capital, o valor inicial, que é R$ 700. Os juros, R$ 59,50. Então, quanto que deu o montante? R$ 759,50. Então, essa aqui é a resposta correta, beleza? E agora a gente poderia fazer de outro jeito. A gente poderia fazer usando a regra de 3. E aí você faz o que você achar mais tranquilo, beleza? Deixa eu só afastar um pouquinho mais para cá. A gente tem aqui, então, o valor do capital. E nós temos aqui do outro lado o valor dos juros, né? Então, vamos lá. Ó, capital, nós temos que é R$ 700, que é o valor inicial. E ele corresponde a quanto? A 100% de juros. Ele é o valor total. E nós temos aqui, então, o 8,5, que é o que ele quer saber, 8,5%. E quanto que daria isso de capital? Aí, nós fazemos, então, a regra de 3 e a gente multiplica cruzado, né? Então, vai ficar 700 vezes 8,5 igual a 100 vezes x. 700 vezes 8,5 dá 5.950 igual a 100 vezes x. Deixa eu afastar aqui para a gente continuar a continha. O que eu quero aqui? Eu quero isolar o x, né? Então, vamos lá. Eu vou só trocar os lados, tá bom?
Então, aqui fica 100x igual a 5,950. Só mudei todos eles de lado. Eu não preciso mudar o sinal porque eu mudei todo mundo de lado. O 100 aqui, ele tá multiplicando. Então, ele passa pro outro lado, o quê? Dividindo, né? Então, fica aqui 5.950 dividido para... Então, aqui eu pego esse zero, corto com esse. E aqui fica, então, 595 dividido para 10, que dá 559,5. E agora eu pego esse valor e somo com o capital inicial, né? Que vai ficar, então, 700 mais 59,5, porque a gente quer descobrir o montante. Então, 759,50, beleza? Então, são essas duas formas de fazer. Você faz, então, a forma que você achar mais tranquila. Bora resolver essa segunda. Para a segunda, eu vou resolver todas da forma aqui da porcentagem, beleza? Aí, se tiver necessidade de alguma outra, resolvo pela regra de 3. Um terreno que custava 50 mil há 2 anos teve uma valorização de 16,5% nos últimos 24 meses. Qual o valor atual do terreno? Então, temos aqui que a gente quer saber o quê? 16,5% de 50 mil reais. A gente quer saber, então, quanto que vale, né? Então, 16,5 por 100, não pode esquecer disso, vezes 50 mil reais. Quanto que dá 16,5 vezes 50? 825 mil. Aí, aqui eu coloco dividido por 100. Então, pego esse zero, corto com esse zero. Pego esse zero, corto com esse zero. Então, ficou 8.250. Então, o que ele está querendo falar aqui? Um terreno que custava 50 mil há 2 anos teve uma valorização de 16,5% nos últimos 24 meses. Então, o valor dessa valorização foi esse aqui. Então, em 24 meses, ele valorizou 16,5%, o que corresponde a R$ 8.250. Essa aqui foi a valorização. Agora, nós vamos saber o valor atual do terreno. O que é o valor atual? É como a gente fez na questão anterior. É como se isso aqui fosse os juros e o montante é o valor dos juros mais do capital inicial. Então, a gente pega os juros e soma o capital inicial, que dá, então, 50 mil mais 8.250. Que vai ficar quanto, pessoal? Gente, não liga não pro meu 8, que ele é assim mesmo. Que vai ficar, então, pessoal, ó, 58.250 reais. Então, esse é o valor atual do terreno depois da valorização de 16,5%. Bora lá para a próxima. Segundo o censo do IBGE, em 2010, o Brasil tinha 147 milhões de pessoas. Bora prestar bastante atenção que essa aqui é um pouquinho mais... envolve um pouquinho mais de lógica. 147 milhões de pessoas com 10 anos ou mais, que eram alfabetizadas, o que correspondia a 91% da população nessa faixa etária. Determine o número de brasileiros com 10 anos ou mais em 2010. Pessoal, para fazer isso aqui, a gente vai usar a regrinha de 3, beleza? Bora lá. Ó, ele fala aqui que a população de 147,4 milhões de pessoas, ela representava 91%, correspondia a 91% da população nessa faixa etária. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, que 147,4 milhões, ela representa, então, 91%. Mas aqui ele está querendo saber, determina o número de brasileiros com 10 anos ou mais em 2010. Então, ele está querendo saber o quê? Está querendo saber os 100%. 91 a gente já sabe. Então, quanto que é 100%? A gente faz, então, a regrinha de 3, né? Multiplica cruzado. Então, fica
147,4 vezes 100 igual a 91 vezes... Então, bora resolver essa conta aqui. 147,4 vezes 100, a gente anda, então, duas casas, porque temos dois zeros. Então, fica 147, então fica 14.740, igual a 91x. Deixa eu fazer aqui desse lado agora. Pessoal, ó, eu vou só trocar os lados, tá bom? De todo mundo. Então, eu vou pôr aqui 91x igual a 14.740, tá bom? De novo, eu não mudo os sinais, porque eu tô trocando todo mundo de lado. Se eu trocasse só um de lado, eu mudaria o sinal ou passaria multiplicando ou dividindo. Mas como eu tô mudando todo mundo de lado, não precisa. Então, aqui fica x e aqui fica, então, 14.740. O 91, ele tá o quê? Multiplicando, não é? Então, ele passa pro outro lado o quê? Isso mesmo, dividindo. Então, x fica igual a... Já fiz essa continha, então aqui fica igual a 161,97. Então, pessoal, qual o número de brasileiros com 10 anos ou mais em 2010? Então, fica 161,97 milhões, tá bom? Não esqueçam que aqui é milhões. A gente não colocou aqui os milhões, não iria dar muitos zeros, mas aqui a gente adiciona. Então, 161,97 milhões de pessoas. Bora pro próximo exercício. Ó, no açougue do Zé, uma peça de 1,6 kg de lagarto custa R$19,20. Quanto o Zé cobra por uma peça de 2,1 kg da mesma carne? Então, a gente resolve também como regra de 3. Ah, professora, mas eu não tô vendo porcentagem aqui. Mas a gente resolve como se fosse uma porcentagem, beleza? Então, olha só. 1,6 quilos corresponde a R$19,20. Então, aqui eu vou colocar o quê? Quilos. E aqui eu vou colocar o valor em reais. Então, se ele quanto que vai ser, então, uma peça de 2,1 quilos? Então, quanto que vai custar essa peça? Então, nós fazemos aqui a regrinha de 3, multiplicando, então, inicialmente cruzado. Então, fica 1,6 vezes x igual a 2,1 vezes 19,20, que é vezes, tá? Então, fica 1,6x, a gente repete que a gente não vai mexer, e resolve 2,1 vezes 19,20, que é 40 vezes 32. Então, a gente pega aqui e queremos isolar o x. Então, a gente passa esse 1,6, ele está multiplicando, a gente passa para o outro lado, então, ele dividindo. 1,6, então, fica 40,32 dividido por 1,6. Quanto que dá essa continha aqui? Vou fazer ela aqui rapidinho. 25,32. Então, qual o valor correspondente, então, a 2,1 quilos de carne? R$25,32. Tá barato, né? 2 quilos de carne, esse valor. Hoje em dia a gente não encontra mais, não. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de perguntar. Eu tô à disposição, beleza? Um beijão e tchau, tchau.